Os filmes de super-heróis estão na fase do Elvis gordo, com a única diferença que o Elvis naquela época sabia cantar. Já com os filmes de super-heróis é só uma tristeza mesmo, com uma onda de personagens genéricos e sem sentido. E no meio de toda essa merda, chafurdando na lama com os porcos, tem o The Batman. O exemplo perfeito do que pode ser feito num filme de super-heróis quando ele não está interessado em virar conteúdo cínico pra lavar dinheiro. É um filme focado no Batman, contado diretamente do ponto de vista perturbado dele, e diferente dos filmes da Marvel, onde tudo é limpinho e genérico, cada cena desse filme foi feita com vontade. Cada ator aqui está dando o melhor, principalmente o Robert Pattinson como Batman. Assim como aconteceu com Ben Affleck lá em 2016, as pessoas duvidaram que esse ex-vampiro ia conseguir interpretar um bom Batman. Porra, antes de existir a internet, a turma já mandava carta pro Tim Burton dizendo que o Michael Keaton era uma péssima escolha como Batman. Mas quando esse cara apareceu com o uniforme andando em câmera lenta, só deu pra perceber uma coisa: ele é o escolhido. Nos últimos 85 anos do personagem, tiveram no mínimo 45 versões dele por aí. E à medida que se adapta um personagem tantas vezes assim, fica cada vez mais difícil de reinventar a história do personagem. Mas por outro lado, a história fica cada vez mais pessoal. E ninguém aguenta mais ver a mesma cena de origem de novo e de novo, com essa porra dessas pérolas caindo em câmera lenta. E como cada versão do Batman é uma resposta direta ao que veio antes, se você teve o Batman mega realista do Nolan e o Batman que fez um deus sangrar com o Snyder, pra onde é que você vai? Que tal se esse novo Batman fosse um vigilante que tivesse que lidar com os problemas do mundo real? Temos que reconstruir a fé das pessoas, nas instituições, nos representantes eleitos, uns nos outros. Já que nas outras versões, o mundo que ele faz parte, a tecnologia, os vilões, sempre viram o ponto central da história, deixando o Batman de escanteio às vezes. Teria na cor preta? No Batman de 89 ele tem 32 minutos de tela. No Cavaleiro das Trevas, que é considerado o melhor de todos, ele tem 36 minutos, que não é nem metade do filme. Não é como se o personagem não tivesse um arco durante o filme, mas nenhum filme até agora realmente dedicou tempo pra focar no personagem do Batman e nos problemas pessoais que ele tem que passar, que o tempo de tela dele é de 130 minutos. Que é tempo pra caralho. E o mistério de corrupção da cidade tem uma parte relacionada com os Wayne e os Arkham. E tudo isso está ligado diretamente com esse Batman age e a mensagem que ele deu pra cidade. E como o Batman luta contra o crime diz muito sobre a motivação do personagem. Ele não se identifica como o Batman do Michael Keaton. Quem é você? Eu sou o Batman. Ele deixa bem claro quem ele é. I'm vengeance. Porque, pra ele, é uma missão pessoal, e é assim que ele pensa que vai salvar a cidade. Não é como no caso do Batman Begins, que o Bruce já sabe o que ele tem que se tornar para ajudar a cidade. Como homem, sou de carne e osso, posso ser ignorado e até destruído, mas como símbolo... Como símbolo eu posso ser incorruptível, posso ser eterno. E como o Nolan é o diretor mais prático, ele dedica boa parte do filme para explicar como seria possível o Bruce atingir esse objetivo. Mas a resposta para todos os problemas da vida do Bruce e da cidade é se tornar o Batman. No The Batman, o Matt Reeves muda a pergunta. Se o Batman não é a solução para os problemas da cidade, e muito menos da vida pessoal do Bruce, então... por quê? Porque um cara colocaria um uniforme de morcego à prova de bala pra espancar vagabundo toda a noite e se esconder numa caverna ouvindo Nirvana, quando ele poderia só se mudar pra Metrópolis? Será que ele é um cara perturbado com muito dinheiro, ou será que ele está viciado? Qual o sentido de fazer isso? Ele está tão obcecado nessa missão que ser o Batman é a única coisa que ele quer fazer. E essa ideia desse Bruce ser uma versão meio perturbada de um rockstar veio de uma das inspirações mais aleatórias possíveis. No meio de Seven, Taxi Driver, Batman no 1, foi o Kurt Cobain a inspiração para essa nova versão. Pra quem não tá ligado na história, o Matt Reeves era um dos possíveis candidatos a dirigir o filme solo do Ben Affleck, mas lá pelas tantas, como ele arregou do projeto, o Matt Reeves ganhou liberdade criativa para contar uma nova história do personagem. E como na maioria dos trabalhos do Matt Reeves ele precisa de um ponto de vista para os personagens, foi assim com Cloverfield e no Planeta dos Macacos, ao invés do Batman usar a persona do Bruce Wayne como disfarce, que ele ainda nem viu a vantagem, já que toda vez que ele aparece como Bruce Wayne no filme, ele é inseguro, tímido e não consegue nem manter contato visual com quem ele conversa, porque ele não se interessa em ser um Wayne. O Reeves vê ele como um rockstar recluso que sofreu um trauma tão grande que agora ele vive isolado do mundo. Assim como Kurt Cobain se perdeu no mundo das drogas e acabou virando um viciado pelo resultado da fama, esse Batman também é viciado, e a droga dele é a vingança. He doesn't know if being Batman is going to work or do anything. He's just compelled to do it. That's a kind of important differentiation of this Batman. Basically, the options are kind of death
or being Batman. Ser o Batman é o único jeito de dar sentido à própria vida. O Batman virou um mecanismo de defesa para proteger o Bruce do trauma que ele não superou. É como se ele estivesse preso como aquele garoto. Ele ainda não separou as personalidades e está tudo meio misturado. E falando em Nirvana, tem um motivo pra música Something in the Way tocar durante o filme. Tirando a parte do emo drogado que ouve Linkin Park quando chora no banho, essa música é quase como um aviso de que tem alguma coisa no caminho impedindo a missão do Batman. E essa música começa a tocar exatamente quando ele vê um garoto que acabou de sofrer o mesmo que ele. O filho achou. E esse gorila é mais um simbolismo do que um personagem. Ele é um reflexo do Bruce como um recorte da própria vida dele. Tem a perda e depois o funeral na igreja, que representa o estado de luto que o Bruce permaneceu. E o mais importante, o garoto representa a verdadeira missão do Batman, que é evitar que outra criança passe pelo sofrimento que ele passou. E não tem símbolo pior que a missão dele estar falhando quando ele vê outra criança assustada que acabou de perder tudo, assim como o Bruce. Se você prestar atenção nos olhos do Batman, dá pra ver tudo ali. Essa versão do Robert Pattinson usa os olhos pra expressar todo o sentimento do personagem, e dá pra ver toda a emoção que ele está tentando segurar. Ele está revivendo a morte dos seus pais mais uma vez, tanto que o Gordon tem que tirar ele dali. E depois de sentir a culpa pelo que acabou de acontecer, mesmo assim ele ainda acredita que essa cidade tem salvação se ele simplesmente se esforçar mais. Mesmo com 2 anos na pista, ele continua falhando miseravelmente como um símbolo de vingança na cidade que não resolve nada. E o pior de tudo é que ele sabe. Queria poder dizer que eu faço a diferença, mas eu não sei. Ele não tem esperança na própria missão. É como se ele estivesse reclamando do próprio trabalho. O filme começa com ele se perguntando o que tem de errado com essa porra dessa cidade. Porque no fundo a missão do Batman é uma tarefa impossível. Gotham é uma cidade afundada em corrupção, medo, controlada pela máfia. E a situação só piora. E talvez ela nem tenha salvação. Mas ele continua mesmo sem acreditar nela porque o que mais ele pode fazer? Mas o que exatamente está no caminho que a música tá querendo indicar? Tá bem na frente dele, só que ele ainda não consegue enxergar que para ele mudar de verdade, tem algo no caminho que ele precisa superar. O bilionário filantropo Dr. Thomas Wayne e sua esposa Martha foram assassinados durante a campanha de Wayne para a prefeitura. Um crime estarrecedor que continua sem solução até Que é a morte dos pais. O desejo de vingança não vai ajudar a cidade nem o Bruce. E o Batman acabou virando uma resposta a um trauma que o Bruce sofreu, guiado por medo, raiva e culpa. A raiva quase não dá pra sacar. A culpa... Bom, não é novidade pra ninguém que o Bruce se culpa pela morte dos pais. E nesse filme não é só a culpa pela morte dos pais que o levou a virar o Batman, mas também a ideia de que tudo isso é pelo legado da família Wayne. Ele ainda está com aquela imagem de um garoto de 10 anos. E mais pra frente essa imagem também vai precisar ser quebrada pra ele poder mudar. Mas no início, na cabeça dele, ser o Batman é o legado da família Wayne. Ou uma desculpa pra ele continuar sem ter que se preocupar com a vida como Bruce. E o medo... Bom, o Batman é uma resposta a esse medo de não ter controle da situação. Como ele mesmo diz pro Alfred, ele não tem medo de morrer, mas ele tem medo de ter que passar pela mesma tragédia de perder alguém de novo. E quando você mistura tudo isso, você tem um personagem trágico. Ele não consegue se conectar com ninguém. O único contato que ele tem com o Alfred é quando ele ajuda o Bruce com alguma coisa relacionada ao Batman. Além disso, ele mantém o Alfred longe. Você não é meu pai. Estou ciente. A pessoa mais próxima que dá pra chamar de amigo é o Gordon. E ele tem uma confiança nele de aproximadamente 75%, que também é restrita. E tem a Selina, que é tão traumatizada quanto ele, e da próxima vez que os dois se encontrarem eles vão estar cada vez mais distantes, então é melhor manter essas pessoas longe, a ter que passar pela dor da perda mais uma vez. Esses relacionamentos estão restritos pela máscara, por um cara que perdeu os pais e não tem a menor ideia do que fazer. E como todo personagem traumatizado tem uma infância sofrida, foi isso que atraiu o Matt Reeves a contar essa história. Na cabeça dele, o César e o Batman são parecidos, dois personagens forçados a lutar num mundo corrupto, que parece que não tem salvação, mas enquanto o César escolheu formar uma família e a sua comunidade, o Bruce escolheu se isolar, e cada personagem nesse filme tem um passado que colocou cada um deles nesse caminho. Trauma esse que foi criado pelo mesmo personagem, Falcone. E essa história criou um Batman mais imaturo e ingênuo, de propósito para ele entrar em contato com diferentes pontos de vista durante a história. Ele não sabe o que significa sobreviver de verdade em Gotham como a Selina. Querendo ou não, a fortuna dos Wayne facilita o Bruce a ser um vigilante, porque ele não tem que passar pelo perrengue de pagar conta. E como ele tem uma visão de mundo bem preto no branco, ele não consegue enxergar os problemas reais que assombram a cidade. De que adianta a rede de apoio que não segura ninguém? Não ajudou a minha filha quando ela precisou. Na cabeça dele já está fazendo o suficiente. Mas com a conversa que ele tem com a Bela Real, ela abre caminho para a sequência. O senhor podia fazer muito mais pela cidade. Sua família tem histórico de filantropia, mas pelo que me parece, o senhor não faz nada.
O Bruce tem que ficar atento porque tem inimigo tanto nas ruas quanto no meio da elite, e ele talvez seja o único capaz de trazer uma mudança na cidade como Batman e Bruce Wayne, já que boa parte dos problemas que acontecem no filme poderiam ser evitados se ele estivesse prestando atenção. E como você transforma o Batman, que é o maior detetive no mundo, se essa versão não tem a menor ideia de como o mundo funciona? É fácil de esquecer que o Batman é humano quando ele aparece descendo o cacete do Superman. E essa história do Batman é pessoal porque é praticamente um tapa na cara do Bruce. Ele achava que a Selina tinha algum relacionamento de interesse com o Falcone, só para descobrir que ela era filha dele, e no meio da conversa entre os dois ele dá um sorriso de desprezo que quase quebra a persona do Batman, e o filme não perde tempo de enfatizar o quão errado ele estava. Ele tem que desfazer a imagem perfeita que ele criou do Thomas Wayne, que no final ele era um cara bom, mas que cometeu um erro que custou a vida dele. E talvez o Falcone tenha matado os pais do Bruce, mas ele nunca vai saber quem foi o responsável. E é lógico que um cara rico não ia sacar que essa era uma ferramenta que remove carpete. Não faz parte da visão de mundo dele. Ele literalmente vê o mundo pelo ponto de vista da Selina e descobre uma nova realidade pela visão dela. Esses caras têm problema com contato visual, né? É legal, né? É, delícia. Muito legal, sim. O filme está o tempo inteiro forçando o Bruce a encarar a realidade e forçam ele a mudar. Porque tem uma parte do Batman que só o Coringa consegue enxergar na cena deletada, que talvez todo mundo que o Charada tenha matado, de alguma forma tinha que pagar. You think they deserved it? E o Batman passa 3 horas desse filme tentando deixar esse sentimento de lado, porque é inaceitável que ele e o Charada sejam parecidos. O Coringa aqui ele não está interessado em quebrar as regras do Batman, como Heath Ledger fez no Cavaleiro das Trevas. O que ele quer é se divertir enquanto ele entra na cabeça do Batman. E não é tão difícil, já que ele adivinha o filme inteiro que o Charada é um Zé Ruela, que ele é um fã do Batman, e que assim como o Bruce, essa é uma missão pessoal. O Batman foi até o Coringa em busca de informações, e no final ele acabou virando um interrogado, e ele consegue enxergar o quão frágil é a persona do Batman nesse filme. You afraid he makes you look soft. Ele sabe que o Batman ainda não encontrou a própria identidade, que é o ponto central da história, e ele vê que tem uma conexão entre o Batman e o Charada. You two have so much in common. Masked Avengers. Que é algo que o filme também faz. Ao invés de começar o filme com uma montagem épica, ele começa com um ponto de vista de um binóculo, que de início talvez seja o Batman, mas não dá pra saber. A única coisa que dá pra escutar é a respiração de um asmático, acompanhado da música Ave Maria, observando a cidade do mesmo jeito que o Bruce faz mais tarde no filme. Os dois são órfãos justiceiros em busca de vingança. A única diferença entre os dois é que a justiça do Charada é fatal. E quando o filme revela a real identidade do Charada, ele é patético. A grande missão dele não era desmascarar a cidade, mas só causar mais destruição, porque ele só queria atenção. E essa cena, diferente das outras duas, serve como um espelho, depois como ameaça, porque nesse ponto da história dá a entender que o Charada sabe a identidade do Bruce e a gente vê o que é ser um órfão de verdade. Você sabe o que é ser órfão? São 30 crianças no quarto. Com 12 anos já viraram goteiras para aliviar o sofrimento. Você acorda gritando com os ratos, mordendo seus dedos. E a cada inverno um dos bebês morre porque tá frio demais. E essa cena expõe o Batman de um jeito que ele nem consegue olhar no olho do Charada. Ele praticamente desdenha de todo o trauma do Bruce. Como assim você acha que Alves é tristeza vivendo numa cobertura com dinheiro no bolso? E quando o Charada revela que ele não sabe a identidade do Batman, ele devolve na mesma moeda. Você acha que vai ser lembrado? Você é patético, um psicopata. Implorando por atenção. Você vai morrer sozinho no ar. Você é um Zé Ninguém. E a conclusão dessa cena é o Batman tentando lidar com a ideia de que ele acabou criando o próprio vilão. Você me mostrou que tudo que é necessário é medo e um pouco de violência direcionada. Você me deu uma inspiração. E a mensagem de vingança acabou indo no ouvido de um cara que só precisava de uma desculpa para cometer esses crimes. Então você não é tão esperto quanto eu pensei que fosse. Eu acho que eu te dei crédito demais. A última coisa que ele queria admitir é que isso acabou inspirando nisso. Só a força bruta e medo não vão resolver os problemas, porque o buraco é muito mais embaixo em Gotham. Ele precisa ir atrás da raiz do problema para começar a mudar alguma coisa. Senão, ele vai continuar causando mais mal do que bem. E não é só
o Bruce entrar em contato com novos pontos de vista que levam ele a mudar. Ele precisa chegar perto de matar alguém para poder entender. Se o Gordon não tivesse parado ele aqui, talvez ele tivesse matado esse cara. Quem é você? Sou a vingança. Ele acabou criando o que ele queria combater. E agora ficou claro. Uma coisa é ele errar uma pista, mas boa parte do que aconteceu é culpa dele. Porque se os dois são vingança, qual a diferença entre eles? E a resposta que o Batman dá é imediata quando ele se sacrifica para salvar as pessoas usando o próprio símbolo. O próprio Matt Reeves diz que o simbolismo dessa cena é quase como se fosse um batismo, tanto pro Bruce quanto pra cidade. Esse filme é uma busca de identidade pro Bruce, tanto que no início ele nem se chama de Batman porque talvez ele não esteja pronto. Mas depois desse batismo, o nascimento do Batman acontece, transformando ele numa figura assustadora para a luz no final do túnel para a cidade e para as pessoas. Tanto que a primeira pessoa que ele salva é aquele garoto do início. É quase como se ele estivesse se salvando. E mais uma vez a música Something in the Way toca. Só que dessa vez tem um tom de esperança na música porque o caminho está livre. A busca de identidade acabou. O Bruce aprendeu através do charada que vingança não vai trazer a mudança que a cidade precisa. Ele faz as pazes com o Alfred e ele ainda consegue impedir que a Selina cruzasse a linha contra o Falcone. E no início do filme ele era visto como um perturbado esquisito e agora ele é visto como um herói que as pessoas buscam refúgio. Uma mudança que até ele ficou surpreso. A história do Batman não é sobre a falha, mas como ele consegue enxergar um jeito de seguir em frente, ou pelo menos tentar. Eu preciso me tornar mais. As pessoas precisam de esperança. É um lembrete de que o que você precisa para uma história é de um novo ponto de vista. E não é também entrou na água, mudou tudo. Não é como se não tivesse que segurar aquela parte mais violenta dele. Mas agora o personagem ele está pronto. E ele precisa de um teste. E nesse curto período de esperança, a cidade está no momento mais perigoso. E os problemas em Gotham nunca vão diminuir. E a tomada pelo poder começou e as coisas vão piorar muito antes de melhorar.